pouquinho para vocês hoje, inclusive, boa tarde, me chamo Andressa, sobre o autismo e identidade de gênero e como isso é um duplo desafio para a aceitação social. Pode passar. Inclusive, eu também fui orientada pela Jéssica, né, aclamadíssima pelo que eu posso ver, por isso que ela demorou 3 séculos para responder o meu e-mail. Eu vou chegar para ele e dizer, professora, desculpa, agora eu entendi. Mas é o seguinte, por que estudar sobre? Eu sei que já mostrei um spoiler aqui, mas antes de falar a minha resposta do porquê eu acho que a gente tem que estudar sobre, eu imagino que vocês também já tenham essa resposta. E eu vou provar isso. Eu quero que vocês, por favor, levantem a mão. Vocês já viram alguma coisa relacionada ao autismo em crianças? Legal. Autismo e problemas na escola. Maneiro. Autismo e trabalho. Autismo e gênero. E o meu não conta, que eu não terminei de apresentar. Não conta ainda. Ninguém, né? Ok. Autismo e relacionamento amoroso. Pouca gente. Esse é o motivo. O motivo é que, alguma hora, as crianças autistas que a gente tanto usa para os estudos vão crescer. E os estudos que a gente faz com elas não são o bastante para lidar com as demandas que a gente, como adulto, tem. Ah, Andressa, então a gente tem que parar de fazer estudo com criança autista, não sei o quê? Não. Pode continuar fazendo, inclusive faça mesmo, porque é muito bom. O que eu estou dizendo é que não dá conta, porque a gente, como adulto, tem demandas que crianças não têm. A criança não vai sentir a solidão de você ser uma mulher autista de quase 30 anos que nunca namorou porque você não consegue falar com pessoas. A criança não vai saber como é a solidão de você não conseguir ficar, porque aquela empresa não tem acomodação para você. Então, é por isso que, e agora eu vou citar a Michelle e o Reed, que dizem que a falta de representação dos estudos direcionados ao público autista adulto, especialmente aqueles que não se identificam com o gênero masculino, revela lacunas significativas no nosso entendimento e abordagem científica. A gente não sabe lidar com o adulto autista. A gente não sabe lidar com o adulto autista mulher, com o adulto autista transgênero. E os principais questionamentos, né, quando eles perguntaram para os psicólogos o que falta, por que a gente não está tendo esse retorno? Eles disseram que eles não estudaram isso. Não estudaram sobre a sexualidade na fase adulta quando você é autismo, não estudaram sobre o autismo, não estudaram sobre o autismo em mulheres, e não estudaram qualidades de vida na perspectiva da vida autista. Então, assim, se a gente não tem relatos de autismo de adultos, quem dirá nos autistas de terceira idade? Pode passar. E aí, seguindo essa pergunta, né, de como que a gente pode aproximar mais a psicologia desse público autista adulto que se distancia do gênero masculino, a gente separou esse estudo em 4 partes. O primeiro foi a base na busca de dados, né, o CIEL, Instituto Inclusão Brasil, do GMED. Teve um e-book de um congresso muito legal que eu achei, que é do Congresso Internacional de Diversidade Sexual, Étnico-Racial e de Gênero, que é o CINAPET. Inclusive, eles têm um site incrível, eu recomendo que vocês entrem lá. E também teve a livraria online do William com os escritores selecionados, identidade de gênero, obviamente, autismo e saúde mental. Depois a gente fez a análise desses resumos, fez a leitura e compactou tudo bonitinho no artigo. E agora eu vou fazer a 4ª parte, né, que é discutir isso com vocês. Pode falar. Mas antes da gente falar do autismo e do gênero, a gente tem que saber o que é autismo e o que é gênero. Que já são perguntas de $1 milhão por si só. Obrigada pelas palmas, eu sei. São perguntas muito importantes. E aí, como tem várias pessoas e abordagens e teóricos que falam que é gênero, para eu não ficar doida, eu escolhi os da salsa histórica, que são meus xodózinhos. Então, a gente tem, por exemplo, a Judith Butler, que em 2018, não foi 2018, mas o livro foi publicado em 2018. Ela aponta que a identidade de gênero é uma identidade constituída de forma tênue no tempo pela repetição de atos. Quando eu falo de atos, talvez vocês pensem no teatro, né? Ele é separado por atos. Mas eu não estou falando só do ato de se vestir, ou de andar, ou de falar. Eu estou falando de uma realização performativa, que eu faço isso todos os dias e que, portanto, eu acredito no meu papel e vocês também acreditam. É por isso que a gente fala papel de gênero. Se a gente for, por exemplo, citar outros tipos de teóricos, como Moreno, que já falava sobre a importância dos papéis sociais para a nossa constituição de humano, a gente também entende isso. Como que eu provo isso? Antes de eu me apresentar e saber meu nome, vocês olharam para mim, escutaram a minha voz e pensaram, aquela guria ali vai apresentar. Eu não sou uma guria. Então,
porque esse é o meu tom de voz, esse é o meu corpo e essa é a minha roupa. E é óbvio que, após eu fazer essa performance de feminilidade para vocês, vocês absorvem essa performance e dizem, é uma menina. E também, a gente consegue perceber que isso é uma coisa que é longínqua quando a gente aplica o conceito de hábitos do sociólogo Bourdieu. O que é que ele disse? Que existe um comportamento imposto por uma sociedade com base nos valores dela e que esses comportamentos tendem a ser uma verdade legítima. Então, o que é certo? É você ser um homem hétero, cis, branco, e é isso. Qualquer coisa que foge desse padrão é considerado errado. Você não está na verdade legítima e você vai ter que rebolar para esconder que você não é hétero, não é cis, não é neurotípico e por aí vai. Pode passar. Sobre o autismo, as meninas já falaram, deram spoiler da minha apresentação, então eu também vou só falar rapidinho um pouco. Né? Segundo o DSM, o TEA, que é o transtorno do espectro autista, ele é caracterizado por déficits persistentes na comunicação. Eita, esqueci de falar de um foco do volta ali. Como é que eu vou falar de sócio histórico sem falar de bigode, que eu tô doida? Seguinte, dentro dessa coisa da verdade legítima que eu tinha dito, dessa apresentação de papéis, a gente tem esse queridíssimo aqui, o Vygotsky, que ele diz que o processo de formação das funções psicológicas superiores, como a memória, a abstração, a criatividade e a linguagem, vem da internalização de uma cultura e de uma linguagem social que é mediada por signos, ou seja, por significado. Então eu sei que me vestir desse jeito, falar desse tom de voz, tem significado para vocês. O significado de que eu sou uma mulher que estou apresentando. Ou que, teoricamente, eu deveria ser uma mulher apresentando. E aí, assim, pode passar. Quando eu digo que, segundo o DSM, os autistas têm problemas na interação social, na comunicação social, e que, inclusive, como as meninas também disseram, o range tem aumentado, né? Antes era de 34 crianças, se eu não me engano, agora é de 36, de 3 para meninos e 1 para menina, e o TED de 3 nível de suporte, 1 para pouco nível de suporte, 2 médio nível de suporte e 3 muito nível de suporte. Mas o que importa é, no TEA, para você fechar lá o seu diagnóstico lindinho, você tem que ter problema de interação e comunicação social. Andressa, o que isso tem a ver? Não estou entendendo. Você já morreu, pode passar. Quando eu digo que autista tem problema de interação social e que para eu saber o que é uma mulher na sociedade, eu tenho que interagir com a sociedade, eu tenho alguma coisa impedindo aqui. Então fica aquela coisa, tá bom, se eu não consigo interagir com a sociedade, eu não absorvo o que aquela sociedade quer que eu absorva. Mas aí, de quem é a culpa? A culpa é do meu cérebro, que é diferente, tem uma fisiologia diferente? Ou a culpa é da sociedade que me exclui? Ou de não é de nada? Eu só sou assim e assim vou sempre ser? A resposta é um pouco dos dois, na verdade. Né? Eu coloquei essa parte como fisiológica e aquela parte como social. Eu imagino que vocês, ou pelo menos aqueles que estão mais interessados no autismo, conhecem a teoria da mente, que basicamente diz que existe uma parte no nosso cérebro que é responsável por a gente entender coisas que não são ditas. Aquele olhar torto que você percebe e você pensa, aquela pessoa não gosta de mim. Ou então, quando a pessoa é irônica, você ouve uma metáfora e você pensa, entendi a piada. Ele diz que as pessoas autistas têm uma certa deficiência nessa parte. E vocês sabem o que mais que é comportamento que não é dito? Gênero. Eu não precisei falar para vocês olharem para mim e pensar, aquela guria ali. Eu não precisei fazer nada, absolutamente nada. Vocês olharam para mim e pensaram, é uma menina. Então, a partir do momento que eu tenho essa dificuldade de percepção mental sobre a sociedade, porque o meu cérebro funciona de uma certa forma, então, eu não vou absorver os estereótipos daquela sociedade sobre o meu gênero. E aí fica uma lacuna. E aí o que é que o Vygotsky diz? Se você tem uma lacuna de significado, das duas uma. Ou você vai usar aquilo que você sabe para fazer um significado com base no que você sabe, ou você vai achar um significado novo. E é por isso que a gente também fala do autismo no social, no sentido de que se eu preciso da sociedade para me dizer se eu sou homem ou mulher, mas independente do grupo que eu vou me excluem porque eu não sei falar direito, porque eu sou esquisita, tenho gostos restritos, tenho comportamentos esquisitos, então como que a sociedade pode pedir de mim que eu aprenda algo que ela não me ensina? Pode passar. Nesse contexto,
Porque, isso daqui foi só para a Carolina dissesse, mas eu não acredito nisso, eu quero saber o que o DSM diz. Bom, o DSM diz, meus queridos, queridas e queridos, que as mulheres tendem a ter uma aceitação social melhor porque elas mascaram mais. Mas não vai dar tempo de eu falar sobre MESC, então isso é para outra coisa. E procure a Jéssica, ela vai deixar de falar disso com vocês também. Pode passar. Qual foi o resultado de tudo isso? O resultado é que os transgêneros, principalmente os jovens, são mais suscetíveis a piores condições de saúde mental, como a predisposição de desenvolver depressão, ansiedade, autoflagelação e o comportamento suicida quando comparado com a população cisgênero. Isso é um estudo do Correia de 2019. Outro estudo do Romano e do Paravidini, nome bonito, de 2022, diz que também é muito maior a escala de suicídios nas comunidades autistas em comparação com a comunidade neurotípica. Além disso, os próprios estereótipos do autismo, como sendo transtorno masculino, também tira a pouca representatividade que as mulheres têm no meio e dificulta o diagnóstico das pessoas que não se identificam como masculino, ao ponto de que isso daqui, esses dois, são estudos distintos. Então, imagina uma pessoa que é autista e trans ao mesmo tempo. O quanto que nessa taxa de suicídio não tem gente que está nesses dois ao mesmo tempo. Por isso, eu disse que elas podem tanto sofrer com a transfobia quanto com o capacitismo. E, justamente por causa disso, é um duplo desafio para a aceitação social. Tanto é que, em 2019, a Hilse Goldman fez um teste com 292.572 crianças que tinham idade entre 2 e 18 anos e 48 mil e tanto tinha espectro autista, e comprovou que a probabilidade das crianças com TEA serem diagnosticadas com disforia de gênero era muito maior comparada ao grupo de crianças não autistas. Ou seja, não absorvo esses estereótipos, essa comunicação e esses signos que a sociedade quer, fico mal por isso porque as pessoas vão exigir isso de mim e eu não sei mais o que eu faço, não tem mais para onde correr. Pode passar. E aí, o que a psicologia pode fazer? Bom, a gente pode capacitar os profissionais, né? Dizer que, olha, isso daqui existe, esse público existe, a gente precisa cuidar deles porque a taxa de suicídio é ridícula de tão alta. A gente também pode dar visibilidade ao público. Eu até falei do estudo em aba, porque é meio que o padrão de ouro para autistas hoje em dia, mas qualquer abordagem pode tratar de autismo. Se você for um profissional bom, não interessa a sua abordagem. E aí, nesse caso, não tem sido falado com a população autista sobre a avaliação e planejamento de pesquisa. O que eu quero dizer? Que quando se faz uma intervenção com o público autista, nunca é o autista falando, nossa, isso realmente funcionou. Não, é sempre o professor, é sempre o cuidador, é sempre a família. E que bom que eles podem falar, mas seria bom dar um pouquinho mais de voz para os autistas também, né? Que era para ser o público-alvo. Também se livrar dos estereótipos, como eu disse, a coisa do cérebro masculino. E esse daqui eu achei muito bonitinho. A Jéssica me mandou um áudio rindo de noite, porque essa pessoa disse, você diz a alguém que é autista e eles dizem que você não é um homem cis branco. De jeito nenhum que você é autista. Você demonstra emoção, mas você não é a Leona de memória. O cara que o Sheldon gosta. Assim, basicamente ela disse, se você não for um Sheldon Cooper da vida, os médicos não vão acreditar em vocês. E é verdade, quando eu estava no meu processo, eu olhei pro médico e disse, não, você não é autista, você olha no olho e consegue falar. Eu quase falei coisas bem feias olhando no olho dele, mas eu não entendi. E também entendeu só essa história, no sentido de que, quando o homem nasce, ele tem uma predisposição a ser humanitário, né? De entender essa humanidade, de entender essa cultura e essa linguagem, mas que ele precisa se apropriar do mundo para isso. E o mundo também precisa se apropriar dele, acolhendo ele. Então, nesse processo de converter o mundo externo ao mundo interno singular, interno, ele se desenvolve a sua individualidade. Ou seja, preciso que o mundo externo me acolha para que eu acolha ele e eu faça o meu mundo externo também. Pode passar. Antes da gente terminar, só queria dizer essa frase de Carl Rogers, por influência da Patrícia, obviamente, que durante a terapia, o sentimento de aceitação e de respeito do terapeuta em relação ao cliente tende a transformar-se em alguma coisa que se aproxima da admiração à medida que vamos assistindo a luta profunda e corajosa que a pessoa trava para ser ela própria. Eu trouxe essa frase porque, sendo uma pessoa autista e adulta, eu percebo que a maioria dos estudos são só sobre problemas. Eu não trouxe um problema para vocês, eu trouxe um fato curioso. O problema não é o autista ser trans,
problema é a sociedade que não aceita, que não ajuda. O problema é o profissional que não está capacitado. E eu espero que com isso a gente possa tratar autistas menos como um conjunto de comportamentos disfuncionais, mas como pessoas que também têm questões de gênero, que também se apaixonam, que também querem ter famílias. E que no fim a gente perceba que crescer é tão solitário, gente. Você crescer trans é solitário, você crescer autista é solitário. E quando você é os três ao mesmo tempo, você fica tão fechado nessa sua solidão que você se pergunta se sobra alguma coisa de você mesmo ali. E eu espero que para todo mundo que pense que não sobra nem mais eu nessa história, que a gente como terapeuta, a gente possa pegar na mão dessa pessoa e dizer, tem alguém. E se não tiver você, tem eu, e a gente vai ajudar você a se reconstruir de novo. Pode passar? Essas são as minhas referências, tem 2 páginas de referência, nem foi o artigo completo, porque eu não terminei. Pode passar.